Pessoal, agora no Conexão Unipam vai rolar dica cultural. A gente está recebendo aqui o jornalista Flávio Souza e vamos falar sobre o livro A Glória e seu Cortejo de Horrores, de Fernanda Torres. Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, trazendo aí dicas quentíssimas para a gente, não Com é isso? certeza, obrigado pelo convite, agradeço, Larissa. Ah, sempre, né, com as melhores dicas aqui no programa. Ô, Flávio, então conta pra gente primeiro, né? Fernanda Torres, atriz e escritora, né? Como que ela se sai aí no mundo, das letras, dos livros e por que essa escolha aqui para a dica cultural? Bom, primeiro eu preciso fazer uma confissão pública. Eu cheguei a Fernanda Torres por causa do Felipe Ferreira, que foi nosso colega aqui no Unipam. Ele me presenteou com esse livro que está no seu colo e aí desde então me tornei um testemunha da Fernanda Torres. É um texto maravilhoso, além de uma atriz talentosíssima, como todos sabem, ela é também uma escritora de mão cheia. E a grande dúvida à época era, será que depois desse primeiro livro, O Fim, ela conseguiria dar sequência à carreira literária dela? E aí ela publicou A Glória e seu Cortejo de Horrores e provou que sim, ela é uma escritora de mão cheia e tem tudo para escrever outros livros. Não sei como está a produção literária dela atualmente, mas talentosíssima e mostrou que, às vezes, quem tem o tino para a arte consegue fazer tudo, né? Ela atua muito bem, escreve muito bem, ou seja, é uma artista completa. Bacana. Então vamos entrar um pouquinho nessa história, né? Sobre o que é este livro. Trata-se de quê? A Glória e seu Cortejo de Horrores narra a história do ator Mário Cardoso. É um nome que a Fernanda Torres pega referência de um ator de sucesso dos anos 60 e ela insere no texto. E ele começa a sofrer na carreira depois de ele tentar encenar uma peça do Shakespeare e não se sair muito bem. Ele tem uma série de problemas econômicos, psicológicos, ele tem problemas com a equipe, ele escolhe muito mal os atores e daí para frente a carreira dele começa de fato a desmoronar. Mas só porque ele não estava acostumado a lidar com a perda, ele não estava acostumado a lidar com a tragédia. Ele era um cara que fez muito sucesso, era lembrado, marcado por um personagem só, e isso acabou afetando negativamente a vida dele. E aí o livro é como se fosse um diário, é narrado em primeira pessoa, o Mário está o tempo todo contando a história dele, é quase que um livro de memórias, e ele começa a se perguntar por que aquilo ocorreu com ele, e aí a história é toda super engraçada, porque como a gente estava comentando agora há pouco, é aquele tipo de pessoa que a vida dela desmoronou, está desmoronando, mas ela consegue rir de tudo, é bem tragicômico, e esse é o melhor jeito de ler, de encarar essa história. Ela é trágica, mas ela é muito engraçada. Bacana. A gente está falando a respeito dos brasileiros, né, fazerem isso, né? Ali às vezes está acontecendo uma situação super difícil e a gente ainda consegue sorrir, né, diante dessa situação. Talvez por isso tenha feito tanto sucesso também, né, o Claro que Flávio? sim, eu acho que é um dos fatores. O Mário Cardoso, ele lembra muito o carioca. Ele é aquela personagem carioca, né? Aquela pessoa que é desprendida, meio malandro. Não estou criando o estereótipo de que todo carioca é malandro. Estou dizendo que é comum você retratar o carioca dessa maneira. Então ele leva a vida desse jeito. E aí acho que as pessoas se identificam muito, o brasileiro, de modo geral, se identifica muito porque ri de si mesmo, porque consegue ter uma autocrítica jocosa daquilo que está acontecendo consigo. E o Mário é isso, ele é completamente desapegado da própria história e ele está o tempo todo narrando aquilo de uma maneira muito engraçada. E aqui é onde a gente reforça o traço da Fernanda, né? Ela consegue retratar isso muito bem, ela consegue dar sonoridade, o texto dela é muito sonoro, você consegue perceber, você lê e você imagina a pessoa falando. E isso é uma habilidade que não é qualquer escritor que tem. E a Fernanda conseguiu, de fato, juntar isso de forma brilhante nesse texto. Bacana, isso prende muito, né, o leitor. E você falando aí a respeito de Shakespeare, né, e todo esse cenário aí que envolve a vida da personagem principal, fala um pouquinho, o que que a gente vai encontrar de arte, teatro, TV, cinema neste livro? Referências riquíssimas. Para quem gosta de teatro, você pode até conhecer outros grandes autores que eles são o tempo todo citados aqui. Então ele fala muito do Shakespeare, ele fala muito do Brecht, ele fala de outros atores e atrizes do Brasil daquela época, embora não seja uma citação direta, nominal, mas pelas referências você pega quem são os grandes produtores. E toda essa construção da arte é também uma crítica cultural, porque a arte no Brasil, desde a época onde o livro se passa, aí ele tem um recorte que ele é contemporâneo e um recorte que ele volta para os anos 60. E você vê que de lá para cá o recorte cultural da arte sempre foi o mesmo, algo meio marginal, algo que as pessoas faziam por esporte, não faziam como uma profissão, tinha essa dificuldade e fala muito sobre censura, que aí já é outra parte que a gente chega, que é o recorte do livro como
obra que retrata um cenário político. Então, no livro, a Fernanda Torres consegue criticar todo mundo, ela consegue criticar a esquerda, a direita, consegue criticar os isentões, a clássica artística, etc, etc. Tudo isso num texto que é relativamente curto, né? 216 páginas. Dá para ler numa sentada, né? Sentada, assim, final de semana é Dica maravilhoso. para o fim de semana, é isso mesmo. E Flávio, então, assim, no final, né, sem a gente contar aquele spoiler, né, o que a gente pode tirar de mensagem dessa obra? O Mário Cardoso e o texto da Fernanda Torres, eles estão nos dizendo o tempo todo o seguinte, que você tem que vivenciar suas experiências e que, às vezes, é melhor você entender que a tristeza, a derrocada, ela existe e daquilo você extrair algo de positivo. Eu não sei se o personagem principal extraiu alguma coisa de positivo de fato, mas nota-se que pela riqueza do aprendizado que ele passa, de fato ele construiu algo para si. Tanto é que o livro termina de uma maneira trágica, mas termina também de uma maneira muito bonita. É meio que uma revolução dentro de um pequeno espaço, dentro de um pequeno caos interior, então ele consegue se revigorar apesar de tudo. Ainda assim é um fim trágico, ainda assim não é nem um spoiler, né, mas é porque o livro todo ele tem esse conceito de finitude e você consegue extrair isso, que você tem que vivenciar suas experiências e quanto mais você reluta para aprender com aquilo que lhe foi imposto pela vida ou as circunstâncias, as escolhas, etc., para não aprofundar demais, você tem que encarar as coisas. E o personagem encarou. De forma meio atabalhoada, mas ele encarou. Tá certo. E Flávio, você falou no início aí, a gente está falando de início, de fim, né, de finitude, mas o que eu quero dizer esse livro aí veio depois deste aqui, que é o fim, né? E eu quero que, para a gente aproveitar essa dica, dar 2 dicas em uma, você fala um pouquinho também dessa obra, quem em casa se interessar também conhecer um pouco desse contexto. O fim, como eu te disse, foi um presente, né, que eu ganhei do Felipe, livro maravilhoso. A gente sabe, o Felipe é de um bom gosto impressionante, né? E quando eu li o texto, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, que texto é esse dessa mulher, né? E fui pesquisando mais sobre o livro e me chamava a atenção que ela escreve sobre finitude, mas ela é uma mulher que ainda está muito com a carreira pujante, ela tem muito pela frente, ela tem muito o que fazer ainda, é muito produtiva. E como é que ela consegue enxergar a finitude estando num estágio da vida onde tudo ainda é construção, tudo ainda é atividade? E eu não sei qual é a ligação da Fernanda Torres com a finitude, mas ela consegue fazer isso muito bem. O livro Fim é sobre morte, propriamente dita, e esse também é sobre fim de ciclo. Então ela tem uma amarra que traça o tempo. Acho que o tempo é algo que incomoda, que coça para Fernanda Torres, e ela conseguiu amarrar isso muito bem. E aí é onde era a dúvida, né? Esse foi o primeiro romance dela, O Fim, e todo mundo se perguntava, será que ela vai conseguir agora dar sequência? Será que foi só uma sorte de principiante? Escreveu o primeiro livro, agora não escreve mais nada? Não, mas não foi esse o caso dela. Ela demonstrou que tem as habilidades para continuar escrevendo muito mais. Resta saber se quer, e há uma informação de que O Fim seria adaptado para a TV, não sei como é que estava a situação hoje, mas ele era sim um livro cotado para ser adaptado para a televisão. E se assim for, sensacional. Acho que as pessoas têm de ler e têm de assistir, se caso se concretizar. Maravilha. Flávia, então, assim, eu acho interessante você falar de tudo isso e trazer essas dicas, principalmente nesse momento, né? As pessoas estão vivendo tantas modificações, algumas vivenciando fins de ciclos, inícios de outros, né? Mudança brusca de rotina, né? E a gente acaba gerando muito aprendizado. Só para finalizar, deixar aquele gostinho de quero mais, lê então um trechinho, né? Que trata aí, voltando para a primeira dica da Glória e seu cortejo de horrores, tratando aí a derrocada da personagem, para a gente finalizar, por favor. E está logo no início, né, do texto, é muito maravilhoso. Ele diz o seguinte, e aqui ele está falando mais especificamente da arte, né? A fantasia do ator é matéria frágil. Contorcido no centro da ação, eu procurava um sinal, uma lembrança que me barrasse as cócegas. As dívidas, o medo do câncer, a carreira infeliz, o jingle do Médicos Sem Fronteiras, mas o estar sádico, desumano se mantinha firme, indiferente aos apelos da razão. Recomecei mais de uma vez, um protagonista não tem o direito de abandonar o barco, mas era bater os olhos nas fraldas para recair no abismo. Fecha, fecha, fecha a cortina, implorei. E aqui ele está fazendo um relato de como a peça que ele estava encenando, o Rei Lear, estava uma tragédia, ele já não estava conseguindo mais, encerra, fecha logo isso aqui porque eu não aguento. Mas é super engraçado, a gente vai lendo e vai se divertindo com a história.
Bacana, Flávia, adorei. Ok. Muito obrigada pela sua participação e pela sua dica aqui mais uma vez Eu no que Conexão. agradeço, obrigado. Gente, então é com essa dica que nós encerramos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu volto com mais informações e mais dicas para vocês. Forte abraço e até mais!